we focus on John 3, 1 to 21. E nessa noite nós vamos então ter o nosso foco em João 3, 1 a 21. And we begin by reading God's most holy word. E nós começamos lendo a santa palavra de Deus. Assim nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. About 30 years ago, Datsun Automobile underwent a name change. Há cerca de 30 anos atrás, a fábrica de automóveis Datsun teve uma mudança de nome. The parent company, Nissan Motors of Japan, decided they would no longer call the car Datsun, but Nissan. A fábrica maior, que era proprietária dessa Datsun, resolveu que os seus carros não mais seriam chamados Datsun, mas a partir de então passariam a chamar-se Nissan. In my country, this change of name was accompanied everywhere by advertising about the born-again Datsun. E lá no meu país, essa mudança de nome foi acompanhada por comerciais por todos os lugares, dizendo o novo Datsun, ou Datsun nascido de novo. About the same time, there were 2 or 3 politicians in the United States who changed their party. E mais ou menos na mesma época, 3 políticos famosos nos Estados Unidos mudaram de partido. They were instantly called by the press
born again Republicans or E- born again Democrats. E eles foram então imediatamente chamados pela imprensa de os republicanos nascidos de novo ou os democratas nascidos de novo. About the same time, the press started talking about born again Christians. E na mesma época, a imprensa começou também a falar dos chamados cristãos nascidos de novo. From the perspective of the secular press, Na perspectiva da imprensa secular, there were Christians, sort of weak-minded, useless but friendly people. eles eram cristãos, gente de mente fraca, mas amigável. And then there were born again Christians. E aí também havia os chamados cristãos nascidos de novo. Nasty, bigoted, right-wing idiots. Idiotas de direita, traiçoeiros. So what does born again mean? Então, o que significa nascer de novo? Does it mean you changed your name Significa mudar o nome or your party? ou o seu partido? Or does it mean that you're some sort of religious idiot? Ou significa que você é um tipo de religioso idiota? As far as the evidence goes, the first person to use this expression was Jesus himself. Tanto quanto nós sabemos, a primeira pessoa a usar essa expressão foi o próprio Senhor Jesus. And when Jesus used it, the person who heard him, called Nicodemus, didn't have a clue what Jesus was talking about. E quando Jesus a usou, a pessoa que o ouvia, chamada Nicodemos, não tinha ideia do que ele estava falando. If we are going to understand how important this new birth language is in the gospel of Jesus Christ, E se nós queremos entender o quão importante essa linguagem do novo nascimento é no Novo Testamento, nos Evangelhos, we can do no better than focus on this passage where Jesus introduces the term. nós não temos um lugar melhor para estudar do que essa passagem na qual o Senhor Jesus apresenta o termo. We shall see first what Jesus said about the new birth. Em primeiro lugar, então, nós veremos o que é que Jesus disse a respeito do novo nascimento. Second, why Jesus could speak so authoritatively about the new birth. Em segundo lugar, por que é que Jesus poderia falar com tamanha autoridade a respeito desse novo nascimento? Third, how Jesus brings about the new birth. Em terceiro lugar, como é que ele efetua o novo nascimento? And finally, why Jesus was sent to bring about the new birth. E finalmente, por que ele foi enviado para trazer esse novo nascimento? First, Primeiro, what Jesus said about the new birth. o que Jesus disse a respeito do novo nascimento? Verses 1 to 10. Versos 1 a 10. We are introduced to Nicodemus. Nós somos aqui apresentados a Nicodemos. We are told he was a member of the Jewish ruling council. Nós somos informados que ele era membro de um conselho de governo judeu. Under the Roman governor, the Jewish ruling council had all executive, legislative, and judicial authority. Debaixo do poder romano, esse conselho de judeus tinha todo o poder legislativo, judiciário e executivo. This meant that Nicodemus was among the elite. E isso significa que Nicodemos estava no meio da elite. He is a Pharisee. Ele era um fariseu. That means he is part of a religious party that is conservative and serious about their Jewish faith. Isso significa que ele era membro de um partido religioso conservador muito sério a respeito da sua fé religiosa. Very much interested in questions of purity Muito interessado nas questões da pureza and of the coming of the Messiah. e na vinda do Messias. Elsewhere, we discover that he's pretty rich, Em outros lugares nós descobrimos que ele é um homem muito rico and he is a man of rare courage. e um homem de rara coragem. He comes to Jesus, we're told, at night. E ele vem a Jesus, o texto nos diz, durante a noite. Verse 2. Verso 2. Why? Por quê? The text doesn't tell us. O texto não nos diz. But that has not stopped preachers from speculating. Mas isso não impede que os pregadores especulem a respeito. Some have suggested maybe he was a little embarrassed to be inquiring of a village preacher from up there in Galilee.
alguns sugeriram que talvez ele estivesse assim envergonhado de ser visto e de ir fazer perguntas para esse humilde pregador da Galileia. But elsewhere, we discover that this man is not afraid of anybody's feelings. Mas em outro lugar, a gente descobre que esse homem não era medroso. In chapter 7, he argues with the Sanhedrin. E no capítulo 7, ele argumenta diante do Sinédrio. Later, he will go to Pilate and ask for Jesus' body. E mais tarde, ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. He doesn't care what people Ele think. não está preocupado com o que as pessoas estão pensando a respeito dele. No, if you want to know what John means Mas by se- providing the detail that Nicodemus came at night, E se você quer saber o que é que João quer dizer ao nos dar esse detalhe de que Nicodemos foi ver Jesus à noite, you must ask what John does with light and darkness and day and night. você precisa perguntar o que é que João faz com a luz e as trevas, com o dia e a noite. John is always playing with the symbolism of those two poles. E João está sempre trabalhando com o simbolismo desses dois polos. For example, in John chapter 13, Por exemplo, em João capítulo 13, when Judas Iscariot is dismissed from the Last Supper, quando Judas Iscariotes é dispensado ali na última ceia, John comments, he went out and it was night. João comenta, ele saiu e era noite. Undoubtedly, it was nighttime. E além do que era de noite. But the reason John mentions it is because this man, Judas Iscariot, is going out into the utter blackness of terrible darkness. Mas, em última análise, a razão pela qual João faz esse comentário é porque esse homem está, de fato, adentrando na mais densa escuridão. So also here. E a mesma coisa aqui. Although Nicodemus has many advantages, Embora Nicodemos tenha várias vantagens, he transparently comes to Jesus in a kind of spiritual fog. ele aparentemente achega-se a Jesus no meio de uma névoa espiritual. Undoubtedly, it was nighttime, Sem sombra de dúvidas, era de noite. but John detects a spiritual symbolism to that nighttime. Mas João associa um simbolismo espiritual a esse momento da noite. It becomes very clear that Nicodemus doesn't have a clue. E fica muito claro no texto que Nicodemos não tem a menor ideia. Indeed, eventually we come to verse 10, E quando nós chegamos ao verso 10, where Jesus says, "You are Israel's teacher, and do you not understand these things?" quando Jesus pergunta, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? The expression Israel's teacher is almost certainly a title. A expressão mestre em Israel é certamente um título. He's, to use a contemporary category, professor of divinity. Talvez ele fosse um professor de teologia. You are the professor of divinity and you don't have a clue? Você é um professor de teologia e não tem ideia do que é isso? That is, he's there in the darkness. E é por isso que ele encontra-se aí na escuridão. And in case we still haven't got the point, John reminds us at the end of this passage. E no caso de não termos entendido essa ideia, ao final da passagem, João vai mais uma vez nos lembrar disso. Verse 19. Verso 19. Light has come into the world, but people love darkness instead of light because their deeds were evil. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Now he comes to Jesus with a certain amount of respect. Ele chega diante de Jesus com um certo respeito. He calls him rabbi. Ele o chama de rabino. In the first century, rabbi was not a technical term for ordination. No primeiro século, esse termo, rabi, não era um termo técnico para a ordenação. In the second century, it was. No segundo século já era. But in Jesus' day, for a man as instructed as Nicodemus to address Jesus by the term rabbi was quite an honor. Mas no século I, para um homem como Jesus ser abordado e chamado de rabi, como aconteceu aqui, era uma imensa honra. And then he says,
Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. E ele diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Observe two details. Observe dois detalhes. Nicodemus begins with the first person plural, we know. Nicodemos começa com a primeira pessoa do plural, sabemos. Who's the we? Quem é nós aqui? Some have suggested, oh, maybe Nicodemus and his students. Alguém poderia dizer, talvez Nicodemos e seus alunos. But there's no mention of students. Mas não tem nenhuma menção aqui dos seus alunos. No, this sounds slightly pompous. Pompous? Isso parece apresentar um pouquinho de pompa aqui. Rabbi, we have come to some conclusions, we have. Rabino, nós temos aqui algumas conclusões. That this is the point becomes very clear a little farther on in the chapter. E esse ponto vai se tornar bem claro um pouco mais adiante no capítulo. Just tuck it at the back of your memory for a moment and you'll see the point in a few minutes. Então guarda lá no fundo da sua mente por uns minutos e daqui a pouco você vai entender isso. What he claims to see is this. E o que ele diz ver é o seguinte: We know that you are a teacher sent from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with Nós us. sabemos que és um mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. In every generation, Em toda geração, in every religion, em toda religião, in every culture, em toda cultura, you will find some fake healers. você vai encontrar falsos curandeiros. You find them in Islam. Você os encontra no You islamismo. find them in Buddhism. Você os encontra no budismo. You find them in the 16th century. Você os encontra no século You XVI. find them in the 2nd century. Você encontra no segundo You find them século. in Christianity. Você os encontra no cristianismo. There are people who go around claiming to be healing people all the Tem time. essas pessoas que estão no meio dos outros dizendo que eles são curandeiros, que eles podem curar os outros. And in some cases, some people get healed. E em alguns casos, algumas pessoas parecem ser curadas. And in some cases, it's psychosomatic. E em alguns casos é um caso de psicossomático. But you find them all over the place. Mas você encontra esse tipo de gente em todo lugar. There's nothing novel about that. Não existe nada de novidade aí. But what Jesus was doing was qualitatively different. Mas o que Jesus estava fazendo tinha uma qualidade diferente. John's gospel includes a couple of accounts of qualitatively different miracles. O Evangelho de João apresenta alguns casos em que essa questão da qualidade é totalmente diferente. The miraculous healing of a man born blind, John 9. O evento miraculoso de um homem que foi curado, um homem que havia nascido cego e foi curado, capítulo 9. A man resurrected from the dead who has been dead for 4 days and whose body is decomposing and smelling. Um homem que foi ressuscitado dentre os mortos, que estava morto há 4 dias, seu corpo estava se decompondo e cheirando mal. If Jesus is performing miracles of that order, E se Jesus então está fazendo milagres dessa natureza, he is in a different category from most healers who are wandering around the ele country. está numa qualidade diferente dos outros curandeiros que por ali andavam. So Nicodemus has drawn a conclusion. Então Nicodemos chegou a uma conclusão. We know that you must be a teacher sent from God if you're doing that kind of thing. Nós sabemos que tu é um mestre vindo de Deus se está fazendo esse tipo de coisa. How does Jesus reply? Como é que Jesus responde? Verse 3. Verso 3. Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Now, what is the logic between verse 2 and verse 3? Agora, qual é a lógica entre o verso 2 e o verso 3? Nicodemus makes his statement, Nicodemos faz uma declaração and verse 3, Jesus responds. e no verso 3 Jesus responde. Where does Jesus' answer come from? De onde vem essa resposta de Jesus? What's it got to do with what Nicodemus has just said? O que uma coisa tem a ver com a outra? A resposta com aquilo que Nicodemos havia dito. Some have suggested that what Nicodemus was really saying was something like this.
Alguns sugerem que o que Nicodemos estava de fato dizendo é alguma coisa mais ou menos assim. We know that you're a teacher come from God. Nós sabemos que tu é um mestre vindo de Deus. So tell us, are you really the promised Messiah or are you not? Então, você é realmente o Messias prometido ou não? Whereupon Jesus says something like this. E Jesus então responde aquilo mais ou menos da seguinte maneira. The real question is not whether I am the Messiah, but whether you are fit to get into the Messiah's kingdom. A real questão não é se eu sou o Messias verdadeiro ou não, mas é se vocês estão aptos a entrar no reino desse Messias. And I tell you the truth, you can't see the kingdom unless you're born again. E eu vou então falar para vocês, vocês não vão conseguir ver nada se não nascerem de novo. Now, that makes sense of the flow, Isso faz sentido na influência do texto, but you have to insert a lot of sentences before you can make sense of it. mas você tem que inserir um mundo de outras ideias antes de chegar a essa conclusão e entender esse sentido. It also means that Jesus is one of those rude people who can't wait for the guy to ask his question before he answers it. Ou quem sabe Jesus é uma daquelas pessoas rudes que não consegue esperar o cara fazer a pergunta antes que ele venha e responda. No, the connection between verses 2 and 3 is far simpler. Mas a conexão entre os versos 2 e 3, na verdade, é muito mais simples. When Nicodemus claims that he infers Christ is come from God because Jesus is doing certain powerful things, Quando Nicodemos diz e infere que Jesus vem de Deus porque ele está realizando determinadas coisas muito poderosas, Nicodemus is claiming that he is seeing the kingdom in operation. o que Nicodemos está fazendo é dizer que ele está vendo o reino operando. He is seeing the reign of God in Jesus' actions. Ele está vendo o reino de Deus nas ações de Jesus. And what Jesus says, in effect, is, E o que Jesus diz, de fato, é: my dear Nicodemus, you don't see the reign of God at all, meu querido Nicodemos, você não está vendo nada do reino de Deus. because you can't really see it until you're born again. Porque você não pode ver até que você nasça de novo. You might see the miracle, Você pode ter visto o milagre, but you don't really see the genuine reign of God unless you yourself have been born again. mas você não pode ver o genuíno reino de Deus até que você mesmo nasça de novo. In other words, Jesus is pricking Nicodemus's pretensions. Então o que Jesus está fazendo é cutucando essa pretensa visão de Nicodemos. Nicodemus replies, verse 4, Verso 4, Nicodemos responde: how can someone be born when he is old? como um homem pode nascer sendo velho? Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. É claro que ele não pode entrar de novo no ventre da mãe para nascer. What does Nicodemus mean by this? E o que Nicodemos quer dizer por isso? Is he a crass literalist? Será que ele é um desses terríveis literalistas? Is he really so stupid as to think that what we have to do is somehow become incredible shrinking people and climb back inside our mummies' tummies? Será que ele é tão inteiramente estúpido a ponto de pensar que a gente tem que diminuir e ficar pequenininho para entrar de novo no ventre da mãe? Listen, you don't get to be professor of divinity at Hebrew University if you can't see a metaphor now and then. Mas presta atenção, você não consegue se tornar um mestre de teologia na universidade hebraica se você não consegue entender uma metáfora. You see, most conservative Jews in Jesus' day longed for the coming of the kingdom. A maioria dos judeus conservadores na época de Jesus tinham essa aspiração de ver chegar o reino de Deus. And with this coming of kingdom, the Davidic courts would be reestablished again. E com essa vinda do Messias, a ordem divina estaria mais de novo restabelecida. But in this light, Jesus is to be understood as saying that what we need is new men and women, not new institutions. Mas o que Jesus está aqui dizendo é que para que essa nova era chegue, nós precisamos ver novos homens e mulheres e não novas instituições. New lives, not new laws. Novas vidas, não novas leis. New creatures, not new creeds. Novas criaturas, não novos credos. New people, not mere displays of power. Novas pessoas, não meras aparências de poder. But how do you generate new people? Mas what?
How do you generate new Mas people? como é que você gera novas pessoas? How do you start over again? Como é que você começa de novo? What we are is what we are. O que somos, somos. You can't begin anew. Você não pode começar de novo. So Nicodemus puts his question in a blunt, literalist sort of way. Então, Nicodemos coloca a sua pergunta de uma maneira cega ali, forte. Jesus, he is saying, you're going too far. E Jesus diz, você está indo longe demais. You can't start over. Você não consegue começar de novo. You can't begin again. Você não consegue ter um novo começo. People are people. Pessoas são pessoas. You can no more begin again than you can climb back inside your mommy's tummy. Você não consegue começar de novo, tanto quanto você não consegue voltar para o ventre da sua mãe. You see, many people with sensitive moral consciences have thought the same thing. Muitas pessoas com uma certa consciência moral têm pensado a mesma coisa. There is a famous poet by the name of Tennyson. Existe um famoso poeta com o nome de Tennyson, who wrote the lines, "Ah, for a man to arise in me, that the man I am may no longer be." Yeah, thank you. You're welcome, brother. Yeah, I love want to you. give him a challenge. Yeah. You can translate it without the poetry. But just go line by line so I remember it. Ah, for a man to arise in me, Que surgisse em mim um homem, that the man I am may no longer be. para que o homem que sou não mais seja. Haven't many people thought that? Será que muitas pessoas não pensaram assim? Another poet said, Outro poeta disse, hey, when he said this, it wasn't poetry. Relax. Okay, all right. He said, if life had a second edition, how I would correct the proofs. Se a vida tivesse uma segunda edição, como é que eu corrigiria os originais dessa edição? Haven't you experienced that? Você já não experimentou isso? Do you ever wake up in the middle of the night Você já acordou um dia no meio da noite, ou certa ocasião no meio da noite, and in the halfway house between waking and sleeping, naquele estado, eu vou dizer a expressão brasileira que eu conheço, entre a loira e a morena, não é? Você fica no meio. Lá em Goiás se diz assim. more poetry, I made a joke here. you flash back into something that you did in the past that was so stupid. E você então sua mente vai lá atrás de uma coisa que você fez, como essa piada que eu fiz, que é tão estúpida, Or so mean, ou uma coisa tão má, sorry, I said it, or so cruel, ou uma coisa tão cruel, or so insensitive, ou tão or insensível, even so wicked, ou tão ímpia, that in your bed you writhe in embarrassment and wish you could take it back and do it over que again. você se contorce na sua cama e você deseja que aquilo pudesse ser voltado na história. Am I the only one that's had experiences like that? Será que você é o único que teve experiências assim? Será que sou eu o único? But you know what? Mas quer saber de uma coisa? You can't take it back. Você não pode fazer voltar atrás. You can't undo it. Você não pode desfazer. You can't do it over. Você não pode fazer novo. It's done. Foi feito de uma It's vez. part of the record. Agora está no registro. And Nicodemus is saying, now Jesus, you're just promising too much. E agora Nicodemos diz, Jesus, você está prometendo demais. But Jesus doesn't back down. Mas Jesus não retrocede. Verse 5. Verso 5. Listen, he says, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they're born of water and the Spirit. No verso 5 ele diz, ouça, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. What does he mean by being born of water and the Spirit? E o que Jesus quer dizer com nascer da água e do Espírito? Some have thought this means you must have two births, of water, natural birth, and of spirit, birth from God. Alguns pensam que isso pode significar o seguinte, um primeiro nascimento, que é o nascimento natural da água, e um segundo nascimento, que é esse do Espírito. Unlikely. Improvável. I have not been able to find anywhere in the ancient world where born of water means
natural birth. Eu não achei em lugar nenhum do mundo antigo onde essa expressão nascido da água significa o nascimento natural, físico. Moreover, if you compare verse 3 and verse 5, Mais ainda, se você comparar o verso 3 e o 5, then born of water and spirit in verse 5 então nascer da água e do Espírito no verso 5 is parallel to new birth in verse 3. é paralelo a nascer de novo no verso 3. In other words, born of water and spirit is not referring to two births, but one birth, namely the new birth. Em outras palavras, nascer da água e do Espírito não se refere a dois nascimentos, mas a um nascimento que é nascer de novo. Others have thought that water refers to baptism, Outros acreditam que água aqui refere-se a batismo, which would be a bit strange since Christian baptism hasn't been invented yet. o que seria um pouco estranho, porque o batismo cristão ainda não havia sido inventado, No, no, no. de forma nenhuma. Remember that in verse 10, Jesus will rebuke Nicodemus for not understanding what Jesus is talking about. Lembre-se que no verso 10, Jesus vai repreender Nicodemos, porque Nicodemos não está entendendo nada a respeito daquilo que Jesus está falando. What is it that Nicodemus should have understood? O que é que Nicodemos deveria ter entendido? Well, he was an expert in the law. Ora, ele era alguém que conhecia um mestre da lei, que That is conhecia a lei. what we mean by the Old Testament. É isso que nós queremos dizer, é o Antigo Testamento. As the professor of divinity, Como- what he understood, what he should have understood was what Scripture said. O que ele, como professor de teologia, deveria ter entendido é aquilo que a Escritura diz. So the question is, where does the Old Testament talk about the new birth? E a pergunta, então, é onde é que o Antigo Testamento fala a respeito do novo nascimento? Well, in those terms, nowhere. Nessas palavras, em lugar nenhum. But the Old Testament does link water and spirit together. Mas o Antigo Testamento conecta água e espírito. That's why Jesus changes the category in verse 3 when he comes to verse 5. E é por isso que Jesus muda a categoria do verso 3, quando ele chega aqui ao verso 5. He's giving Nicodemus a hint. Ele está dando uma dica a Nicodemos. Listen, he says, the new birth I'm talking about is birth of water and spirit. Ele está dizendo, olha, esse novo nascimento que eu estou falando aqui significa nascer da água e do Espírito. Now you know your Bible, my dear Nicodemus, so E what am I talking about? E Nicodemos, você sabe, você conhece a sua Bíblia, você sabe o que eu estou falando a respeito. Now, in fact, water and spirit are linked in quite a lot of Old Testament passages. Na verdade, água e Espírito estão ligadas em várias passagens do Antigo Testamento. One of the most striking, Uma das mais notáveis, and perhaps the one that Jesus is referring to here, e provavelmente aquela a qual Jesus está aqui se is referindo, Ezekiel 36, 25 to 27, é Ezequiel 36, where Ezekiel promises that God will send a new covenant. quando Ezequiel diz aqui que uma nova aliança seria feita. And according to this new covenant, he will clean up his people by sprinkling their hearts with clean water. No qual ele diz que ele haveria então de lavar o seu povo por aspergir nele uma nova água. And pouring out his spirit upon them. E derramando sobre eles o seu espírito. What's the reference everybody's looking for? Ezekiel 36, 25 to 27. Ezequiel 36, 25 a 27. In other words, the new covenant will bring about a cleaning up, water, and a powerful transformation, spirit. Em outras palavras, haveria uma água purificadora e um espírito transformador. I tell you the truth, you must be born of water and the Spirit. Em verdade te digo, Then, você deve nascer da água e do espírito. then Jesus gives two quick illustrations. Então Jesus dá duas rápidas ilustrações. Number one, Primeira, verses 6 and 7. versos 6 e 7. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at me saying, you must be born again. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Pigs generate pigs. Porcos geram porcos. Orangutans generate orangutans. Orangotangos dão à luz a orangotangos. Jaguars generate jaguars. Jaguar gera jaguar. Chickens do not generate horses.
Galinhas não dão à luz a cavalos. Like produces like. O semelhante produz algo que é o seu semelhante. So if you have wicked, sinful, ordinary, fleshly people, Ou luz produz luz. Se você tem gente ignorante e impiedosa, what they generate is ordinary, sinful people. o que essas pessoas vão gerar é gente ordinária, pecadora. If you are going to change them, they must have a new origin, Se você quer mudar essas pessoas, elas precisam ter uma nova origem, a new birth, um novo nascimento. something from God himself. Alguma coisa que venha do próprio Deus. Then he gives another example. E então ele dá um outro exemplo. The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. This works even better in Greek than in what language are we in here? Portugal. Portuguese, I guess. Yeah, Portuguese. Yeah. Yes. This works even better in English than in Portuguese. O verso funciona melhor no seu sentido em grego do que em português. Because it is the same word behind spirit and wind in the original, Porque atrás da palavra espírito e vento está a mesma palavra no original. which is meant depends on the context. O que significa depende do contexto. So perhaps Jesus and Nicodemus are standing on a street corner in Jerusalem, Então talvez Jesus e Nicodemos estejam ali numa esquina em Jerusalém and a big sycamore leaf is swaying in the breeze in the e evening. uma folha de um sicômoro vem caindo na brisa ali naquele lugar. Or the dust is blowing down the street. Ou a poeira está subindo das ruas. And Jesus says to him, "Look, you see the effect of the wind, don't you? E ele diz, você está vendo os efeitos do vento, não está? Do you know where it came from?" Você sabe de onde veio esse vento? Of course, they even knew less about weather then than we do today. E é claro, eles sabiam menos ainda naqueles dias do que nós sabemos sobre o clima. But even today, when we see effects like this, Mas mesmo hoje, quando a gente vê esses efeitos, we do not say, it is a cyclonic high in the Arabian Peninsula. você diz, é uma alta pressão de um ciclone na Península Arábica. We just see the effects, A gente só vê o efeito. don't care where it came from, Não se importa de onde vem, but can't deny the effects. mas não pode negar o efeito. Then Jesus says, so it is with everyone born of God. E assim Jesus diz, assim é com todo que é nascido de Deus. In other words, if you have been born of God, Em outras palavras, se você nasceu de Deus, you and others will see the effects in your life você e outros vão ver os efeitos disso na sua vida. as surely as you see the effects of wind. Tão certo como você vê os efeitos do vento. And even if you cannot explain the mechanics about how it happens, E mesmo que você não consiga explicar a mecânica de como you isso cannot aconteceu, deny the effects. você não pode negar os efeitos. In other words, it will not do to say, hey, I believe in Jesus, Em outras palavras, não basta simplesmente dizer, olha, eu acredito em Jesus. and then continue to live like the world and the flesh and the devil, E continuar a viver como o mundo, a carne e o diabo. with no evidence of the Spirit's work. Sem evidência da obra do Espírito. Conversion is not just a matter of externally changing your mind. A conversão não é simplesmente uma mudança externa da sua mente. Christian conversion is bound up with a new birth. A conversão cristã está ligada ao novo nascimento. Such that God himself, by his Spirit, does a transforming work whose evidence is public. De tal forma que próprio Deus faz um trabalho de transformação que a evidência dessa obra é pública. You can argue about the mechanics of it, Você pode até argumentar a respeito da mecânica de como isso acontece. but where people have been born again, you do see the results. Mas aonde as pessoas nasceram de novo, você ali vê os resultados. Now, it's important to pause here for a moment. E é importante pausar aqui um pouquinho. At the time of the Reformation, No tempo da Reforma, there was a great deal of emphasis on justification. houve uma grande atenção à questão da justificação. Justification is that act in which God
declares that we are just. Justificação é aquele ato no qual Deus declara que nós somos justos, On the ground of what Christ has done in his cross work, na base daquilo que Jesus fez na obra da cruz, bearing our guilt that is reckoned to him, levando a nossa culpa que foi jogada sobre ele, as we ourselves have his righteousness reckoned to us. à medida em que nós recebemos a justiça dele em nós. In other words, justification has to do with our status before God. Em outras palavras, a justificação tem a ver com o nosso status diante de Deus. But by itself, justification doesn't say anything about our transformation of life. Mas em si mesma, a justificação não fala a respeito da nossa transformação de vida. Justification is foundational to salvation, A justificação, então, é fundamento da salvação, but it is not all of salvation. mas não é toda a salvação. Prior to all of this is God's regeneration of us. Antes disso, existe a regeneração de Deus em nós. He transforms us. Ele nos transforma. And at various points in the history of the church, regeneration has been more greatly stressed than justification. E em alguns pontos da história da igreja, a regeneração foi até mesmo mais enfatizada do que a própria justificação. The great George Whitefield, evangelist in the 18th century, O grande George Whitefield, evangelista no século XVIII, preached on John 3, you must be born again, 3,000 times. pregou em João capítulo 3, você tem que nascer de novo 3.000 vezes. Mind you, in those days they didn't have cell phones. E lembre-se, naquela época não havia os telefones celulares. They didn't have digital recordings. Não tinha gravação digital. They didn't have the internet. Não tinha internet. Nowadays I can preach anything somewhere in the world and pretty soon everybody knows about it. Hoje eu posso pregar alguma coisa em algum lugar do mundo e de repente todo mundo sabe a respeito. I wouldn't dare preach the same sermon 3,000 Então eu não times. posso pregar o mesmo sermão 3.000 vezes. But dear old Whitefield could go 7 miles down the road on his horse and preach to a group of people who've never heard the sermon before. Mas o nosso bom amigo George Whitefield podia subir no seu cavalo, andar ali seus 12, 13 quilômetros e pregar para um grupo de pessoas que nunca antes tinham ouvido. But eventually people started asking him, Mas eventualmente as pessoas começaram a lhe perguntar: Mr. Whitefield, why do you always preach you must be born again? Mr. Whitefield, por que o senhor continua sempre pregando você tem que nascer de novo? Everywhere you go, you say you must be born again. Todo lugar que o senhor vai, o senhor diz, é necessário nascer de You novo. must be born again. Você tem que nascer de novo. Why always the same message? You must be born again. Porque sempre é a mesma mensagem, você tem que nascer de novo. Whitefield replied, A resposta de Whitefield: because Por quê? you must be born again. você tem que nascer de novo. And that, you see, is very much Jesus' point. E esse é o ponto aqui de Jesus. Biblical Christianity is not only a question of justification, O cristianismo bíblico não é só uma questão de justificação, it is a question of transformation. é uma questão de transformação. When you become a Muslim, Quando você se torna um muçulmano, it is merely the result of an act of will. é apenas o resultado de um ato da vontade humana. When you become a Christian, Quando você se torna um cristão, it is the result of an act of God. é o resultado de um ato de Deus. Now that act of God does transform our will. Do not E misunderstand me. esse ato de Deus, ele nos transforma, não me entenda mal. But where there is no transforming act of God by the power of the Spirit, there is no genuine Christianity. Mas aonde não houver esse poder, esse ato de transformação pelo poder de Deus, não existe também um cristianismo genuíno. And that's what Jesus says about the new birth. E é isso que Jesus fala a respeito do novo nascimento. Now much more quickly. E agora rapidamente, Why Jesus could speak so authoritatively about the new birth. por que Jesus podia falar com tanta autoridade a respeito do novo nascimento? Verses 11 to 13. Versos 11 a 13. The striking thing about verse 11 is that Jesus himself uses the first person plural. O que impressiona no verso 11 é perceber que o próprio Senhor Jesus aí usa a primeira pessoa do plural. Very truly I tell you, we speak of what we know. We testify to what we have seen. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e nós testificamos e nós temos visto. Why?
Why the plural we? Por que Jesus usa o plural? Is he talking about Jesus and his disciples? Jesus aqui está falando dele e dos seus discípulos. But you read a little farther in the chapter, and the disciples still don't have a clue. Mas você vai ler mais adiante no capítulo e os discípulos não têm a menor ideia do assunto. No, I suspect Jesus is answering Nicodemus's we back in verse 2. Eu acredito que aqui Jesus está respondendo o nós do verso 2 de Nicodemos. Nicodemus says, Nicodemos disse: we have come to certain conclusions as we've watched your miracles. We have. Nós chegamos a certas conclusões tendo visto os vossos milagres. Jesus says, we have come to certain conclusions too, we have. E Jesus está dizendo aqui, nós também aqui chegamos a certas conclusões. And after he's made his subtle point, he reverts to the first person in the next verse. E depois então de fazer esse ponto aqui, ele volta à primeira pessoa. The reason why Jesus can speak with such authority A razão pela qual Jesus pode falar com tal autoridade is because he has come down from heaven, verse 13. porque ele veio do céu, verso 13. He is not one more rabbi who is arguing with a bunch of other rabbis. Ele não é mais um rabi que está ali argumentando com outro bando de rabis. He is the very revelation of God. Ele é a própria revelação de Deus. He is the Word made flesh. Ele é o verbo que se fez He carne. is the visitor from heaven. Ele é aquele que nos visitou do céu. He is the eternal Son of God. Ele é o eterno Filho de Deus. He speaks of what he knows Ele because he has come from God. Fala daquilo que ele sabe porque ele vem de Deus. And so he says, if I speak of earthly things like new birth, which takes place on earth, Então ele diz, se eu falo de coisas assim como o novo nascimento, como se fosse uma coisa da terra, and you have a hard job believing that, e você tem uma dificuldade em crer que seja possível nascer dessa forma de novo, how on earth will you believe if I start describing the throne room of God? como é que você, Nicodemos, acreditaria se eu começasse a descrever para você o trono de Deus? Listen carefully. Ouça com cuidado. Christian belief regarding the new birth A crença cristã a respeito do novo nascimento turns fundamentally on Christ's self-revelation. ela revolve fundamentalmente na revelação da pessoa de Cristo. The authority is not some Christian preacher, A autoridade não é um pregador cristão, nor is it some first century rabbi with a different point of view. nem um rabi do primeiro século que tem um ponto de vista diferente. It is grounded in the Holy Trinity. Essa autoridade tem as suas raízes na Santa And Trindade. the Son has come to tell us the truth. E o Filho veio para nos dizer a verdade. This is a revelation Isso é claim. uma revelação. And you reject this doctrine of the new birth only at the expense of rejecting God himself. E se você rejeita essa doutrina do novo nascimento, você rejeita ao custo de rejeitar a própria revelação de Deus. Third, Terceiro lugar. how does Jesus bring about this new birth? E como é que Jesus então promove esse novo nascimento? I could think of a lot of passages Jesus might have cited at this juncture. Eu posso pensar em várias passagens que Jesus poderia aqui usar como base para isso. In fact, he takes Nicodemus to Numbers 21. Na verdade, ele leva Nicodemos até o livro de Números, no capítulo Numbers 21. 21. What Jesus says in John 3 O que Jesus diz aqui em João 3 is that be nice if I found the right chapter. you're in Mark. Yeah. What Jesus says in John's gospel is this: just as Moses lifted up the snake in the wilderness, Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. também o Filho do Homem precisa ser levantado para que todo aquele que nele crê. Which verse is that? 14 and 15.
De modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Now, don't forget that Nicodemus was an expert in the Old Testament. Não se esqueça, Nicodemos era um especialista no Antigo Testamento. So he would instantly pick up the allusion. Imediatamente ele teria sentido do que Jesus estava falando, a alusão que ele fazia. It comes from Numbers 21, verses 4 to 9. E vem de Números capítulo 21, versos 4 a 9. You will recall what happened. Você vai lembrar-se do que aconteceu. The people are whining and complaining in the wilderness. O povo está reclamando do que havia acontecido no deserto. They don't like the food, the manna that God has provided. Eles não gostam da comida, o maná que Deus havia provido. They're sometimes thirsty. Às vezes eles passam sede. They remember that sometimes they had garlic back in Egypt when they were slaves, and they rather liked garlic. E eles lembravam que lá no Egito, quando eram escravos, lá tinha alho, cebolas, e eles gostavam daquelas coisas. Their complaints are against God and against Moses. E as suas reclamações são contra Deus e contra Moisés. But this is again a kind of fundamental anarchy. Mas isso, de novo, é um tipo de uma anarquia fundamental. It is saying that God's ways are not good. É a mesma coisa que dizer que os caminhos de Deus não são bons. That God's salvation is not worth it. Que a salvação de Deus não vale a pena. That God really can't take care of them. Que Deus não pode tomar conta direito deles. That God does not love them. Que Deus não os ama. That they know best. Que eles conhecem coisas melhores. These are the same kinds of heart attitudes we saw in Adam and Eve in Genesis 3. São as mesmas, a mesmo tipo de atitude que nós vemos em Adão e Eva, lá em Gênesis, no capítulo 3. So God sends snakes that bite the people. Thousands die from the snake's venom. Então Deus manda serpentes que mordem o povo e milhares morrem daquelas picadas. Eventually they ask Moses for relief. Eventualmente eles pedem que Moisés os salve. Moses prays. Moisés ora. God instructs him to cast a bronze serpent. E Deus então ordena que ele faça uma serpente de bronze. And put that serpent on a pole that everyone in the camp could see. E colocasse aquela serpente numa vara, de maneira que todo mundo pudesse ver. And if anyone was bitten, all he had to do was look at that serpent and he would receive life. E se qualquer um que fosse mordido olhasse para aquela serpente, receberia de volta a vida. Now what Jesus says is this. E o que Jesus diz aqui é o seguinte: Just as Moses lifted up the serpent in the wilderness and they had life, assim como Moisés levantou a serpente no deserto e eles receberam a vida, so Jesus, the Son of Man, must be lifted up too, and those who look to him will have life. então Jesus precisa também ser levantado e aqueles que olharem para ele também terão vida. This lifted up language in John's gospel always points to the cross. E essa palavra, essa expressão levantado que aparece aqui no Evangelho de João, ela sempre aponta para a cruz de Cristo. Lifted up on the cross in order to be lifted up to return to the Father in glory. Levantado à cruz a fim de que ele fosse também levantado e levado ao Pai na glória. The point is that in the Old Testament, those rebels were standing in judgment of God. O ponto é que no Antigo Testamento aqueles rebeldes estavam diante do julgamento de Deus. And they died. E eles morreram. And their only hope was in the salvation that God sovereignly provided for them. E a única esperança que eles tinham era na salvação que Deus soberanamente lhes provinha. They needed but to look to the solution that God himself provided. E eles não precisavam olhar para nenhum outro lugar a não ser para a solução que o próprio Deus havia provido. So here, even an intelligent man like Nicodemus is standing in judgment of God. E aqui, então, um homem inteligente como Nicodemos está debaixo do julgamento de Deus. How can these things be? Ele perguntava, como essas coisas podem I don't acontecer? understand this new birth Eu não stuff. entendo esse negócio do novo nascimento. But the whole chapter points out that we are already under the judgment of death. Mas o capítulo inteiro já mostra que nós estamos debaixo desse julgamento de morte.
Verse 36 says, whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life, Verso for God's 30 wrath remains on O him. verso 36 no capítulo diz: por isso quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. And the only way we have life is by the solution that only God himself provides. E a única maneira de termos vida é pela solução única que Deus nos provê. By the Son who is raised on another pole. Pelo Filho que é levantado em uma outra haste. And as John's gospel unfolds and we come closer to the cross, E à medida em que o Evangelho de João se desenvolve, nós vamos nos aproximando da cruz. we see he takes our death Nós vemos que ele toma a nossa morte and gives us his life. e nos dá a sua vida. He gives us new birth Ele nos dá o novo nascimento by his Spirit pelo seu Espírito, on the ground of his own death na base da sua própria morte, that takes our curse. que leva embora a nossa maldição. The ground on which we receive the new birth is the cross of Jesus O Christ. fundamento no qual nós recebemos o novo nascimento é a cruz de Jesus Cristo. Finally, Finalmente, why Jesus was sent to bring about this new birth. por que Jesus foi enviado para nos trazer o novo nascimento? Verses 16 and following. Versos 16 em diante. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Another hour would not give us enough time even to begin to unpack these verses. Mais uma hora inteira não nos daria a chance sequer de começar a esclarecer tudo que está aqui nesses versos. But let me make just one point. Mas deixe-me pelo menos levantar um ponto. Why is the love of God here so spectacular? Por que o amor de Deus aqui é algo tão espetacular? Is God's love great because the world is so big? O amor de Deus é grande porque o mundo é tão grande? God's love must be very great because he loves a lot of different people. O amor de Deus deve ser um grande amor porque ele ama tanta gente diferente. And then some go to a kind of psychological conclusion. Alguns vão para o lado de uma conclusão psicológica. If God loves me, then I can't be all that bad. Se Deus me ama, talvez eu não seja tão ruim assim. God doesn't love rubbish, Deus não ama lixo, therefore I'm okay. então eu sou um cara legal. Is that what the text is saying? É isso que o texto está dizendo. But in John's gospel, the word world is regularly connected with the created order in massive defiance against God. Mas a palavra mundo no Evangelho de João, ela está diretamente conectada com a ordem da criação que se encontra num desafio pleno daquilo que Deus é e faz. In John's gospel, the love of God is so great because the world is so bad. No Evangelho de João, o amor de Deus é tão grande porque o mundo é tão mau. Let me explain. Deixe-me explicar. Picture two young people, Pense em dois jovens, Bill and Susan. You give them two names. João e Maria. And they are walking down a beach, E eles estão andando de mãos dadas numa praia. hand in hand. De mãos dadas. They've kicked off their sandals. Eles tiraram a sandália. The wet sand is playing between their toes. A areia molhada passa ali entre os seus dedos dos pés. And it is a romantic evening. E é uma noite romântica. And Bill turns to Susan E João vira-se para Maria. and he says, E ele diz: Susan, I love you. Maria, eu te amo. I really do. Eu amo você demais. What does he mean? O que ele quer dizer com isso? He might mean quite a lot of different things.
Pode ser muitas coisas diferentes. If he is a young man without moral principles, Se ele é um jovem rapaz sem princípios morais, he might mean nothing more than he wants to go to bed with her forthwith. significa que ele simplesmente quer ir para a cama com ela. But if we assume he is a young man of integrity, Mas se nós assumimos que ele é um jovem de íntegro, indeed even a Christian young man of integrity, até mesmo um jovem cristão íntegro, what does he mean? o que ele quer dizer com isso? Doesn't he mean, in part, that he finds her lovely? Ele não quer dizer, em parte, que ele acha que ela é amável. He is saying something like this: Ele está mais ou menos dizendo o seguinte: your eyes are spectacularly beautiful. seus olhos são espetaculares. I love the smell of your hair. Eu amo o cheiro do seu cabelo. Your laughter is intoxicating. O seu sorriso é intoxicante. You are so kind with people. I'm absorbed in your personality. E você é tão gentil com as pessoas que a sua personalidade me atrai, me absorve. Your life and vitality have captured my heart. A sua vida e a sua vitalidade toca o meu coração. Susan, I love you. Maria, eu te amo. Let me tell you what he doesn't mean. Deixa eu dizer o que ele não quer dizer com isso. He doesn't mean, Susan, your hair is so greasy you could lubricate an 18-wheeler. Maria tem tanta gordura no seu cabelo que dava para lubrificar uma carreta. You have the personality of Genghis Khan. Você tem a personalidade de Gengis Khan. Your halitosis would scare off a herd of stampeding elephants. A sua halitose, o seu mau hálito podia dispersar uma manada de elefantes. And your knees remind me of a crippled camel. E os seus joelhos me lembram um camelo aleijado. But I love you. Mas eu te amo. See, he doesn't mean that, does he? Ele não quer dizer isso, quer? So now God comes to the world. Então agora Deus vem ao mundo. And he says, world, I love you. E ele diz, mundo, eu te amo. What does he mean? O que ele quer dizer com isso? Does he mean, your conversation is spectacular. Ele quer dizer para o mundo, o seu jeito de falar é espetacular. I'd be so lonely in heaven without you. Eu estaria tão sozinho no céu não fosse por você. The brilliance of your repartee, of your responses in debate. O brilhantismo das suas respostas Your very é humorous fantástica. puns. O seu humor é fantástico. Your moral beauty. Você é uma beleza moral. Your gorgeous personality. Você tem uma personalidade Ah, fantástica. world, I love you. Mundo, como eu te amo. Or does he mean, Ou Deus quer dizer, world, quite frankly, you have the personality of Genghis Khan. mundo, francamente, vocês têm a personalidade de Gengis Khan. Morally speaking, you have the halitosis that scares people off. Moralmente, vocês têm esse mau hálito que é capaz de afugentar pessoas. You have a filthy mouth. Você tem uma boca suja. You're covered in slime and dirt. Você está coberto de lodo e And sujeira. you're deeply crippled. E você é profundamente aleijado. But I love you anyway, Mas eu te amo de qualquer maneira. because I'm that kind of God. Porque eu sou esse tipo de Deus. The more you understand the connection between Genesis 3 and John 3, Quanto mais você puder compreender a conexão entre Gênesis 3 e João 3, the more you will begin to understand the love of God. mais você será capaz de entender o amor de Deus. He loves the world. Ele ama o mundo, That is not Jews only, não apenas os judeus, Jews and Gentiles, judeus e gentios, men and women from every tongue and tribe and people and nation. homens e mulheres de toda língua, tribo, raça e nação. But they have this in common. Mas eles têm uma qualidade comum. We have this in common. Nós temos essa qualidade comum. We are before God utterly hateful and morally ugly. Nós somos diante de Deus, em última análise, merecedores da ira, do ódio e moralmente sujos. And he loves us anyway,
Mas Ele nos ama de qualquer forma. Not because we deserve it, Não porque nós merecemos. not because we have wooed him to ourselves, Não porque nós o ganhamos para nós mesmos. but because he is that kind of God. Mas porque Ele é esse tipo de And Deus. his love has extended so far as to send his Son to be the serpent on the pole, to whom alone we look if we are to have life. E o seu amor se estendeu de tal maneira, a ponto de fazer com que o seu filho fosse aquela serpente na haste, para que nós pudéssemos olhar e receber vida. Let us pray. Vamos orar. O Lord God, how we need to see more clearly our own sin if we are to see more clearly your matchless love. Ó nosso Deus e Senhor, quanto mais nós precisamos ver com clareza o nosso pecado, para perceber a grandeza do Teu amor. Undoubtedly, in a crowd this size, there are some who have never been born again. E com certeza, Senhor, numa multidão desse tamanho, há pessoas que nunca nasceram de novo. Will you not work in their hearts by your powerful Spirit? Não podes, ó Deus, trabalhar nesses corações hoje pelo Teu poderoso Espírito? Show them their sin and their death. Mostre-lhes, ó Deus, o seu pecado e a morte. And grant that from the center of their beings they lift their voices heavenward. E dê, ó Deus, que do fundo das suas vidas, eles levantem a sua voz ao céu. And cry, Lord, be merciful to me, a sinner. E clamem, ó Senhor, sê misericordioso comigo, um pecador. O Lord God, have mercy and bring salvation to this place this night. Ó Senhor Deus, tem misericórdia e traz salvação a esse lugar nessa noite. And for those of us who have been Christians for many years, E para aqueles, ó Deus, de nós que temos sido cristãos por muitos anos, crush us with joy at the deepened understanding of your matchless love for us in Christ Jesus. esmaga-nos com a alegria de conhecer esse amor inigualável que nós recebemos na pessoa de Jesus, o Teu Filho. In whose name we pray. No nome de quem oramos. Amen. Amém.